meus queridos irmãos, minhas irmãs. O que me traz nesse vídeo aqui a falar sobre o assunto a respeito de uma dúvida. Que é uma irmã que ficou com grande dúvida diante de um assunto, de um estudo que eu apresentei. E ela me pediu que esclarecesse essa dúvida e eu quis falar sobre o assunto. Então eu fui investigar, porque a gente nunca deve falar alguma coisa pela gente mesmo, mas é bom adquirir conhecimento. Salomão disse que a sabedoria é uma coisa que se adquire. E como Salomão tinha muita experiência nessa área, eu acredito que ele sabia muito bem o que ele estava falando. Então nós fomos investigar, fomos ler a Bíblia, fomos encontrar os pensamentos de outras pessoas para ver até que ponto nós poderíamos fazer essa afirmação e ter razão e ter apoio bíblico. É a respeito daquela passagem de Mateus capítulo 16, versículos 27 e 28, que fala a respeito da vinda do reino de Deus. Eu confesso que eu mesmo fiquei muito impressionado quando eu vi pela primeira vez. Eu imaginei, puxa, mas isso foi há 2000 anos, que Jesus disse que alguns dos que estavam ali não morreriam até que vissem vir o reino de Deus. Bom, na época pensava eu então que o reino de Deus seria o milênio, ou que fosse a nova Jerusalém, que fosse descer do céu conforme Apocalipse capítulo 21. Mas então eu fui analisar, fui investigar, fui descobrir o que era isso e acabei percebendo que o reino de Deus ele já está no nosso meio. Jesus é rei em nossos corações e nossas vidas. Então hoje nós pertencemos a um reino que não pode ser abalado, como disse o autor da carta aos Hebreus, e vivemos num mundo que é estranho a nós e ao nosso Senhor. Vivemos num mundo que é inimigo, um mundo de trevas e de escuridão, mas nós não somos desse mundo, nós somos do reino de Deus. Mas o reino de Deus foi implantado em nosso meio. Bom, vamos ler os versículos e começar o nosso assunto. Mateus capítulo 16, versículos 27 e 28. Jesus diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Lendo assim superficialmente, nos dá a impressão de que trata-se da volta de Jesus. E foi a impressão que eu tive quando eu li pela primeira vez. O Filho do Homem no seu reino, imaginei Jesus voltando para arrebatar a igreja. Mas passaram-se 2000 anos e até agora nada. Então o que significa esta palavra? Essa palavra nos parece superficial porque nós pensamos que aqui no final desse capítulo termina a revelação. Mas não termina aqui, ela continua no capítulo 17. O discípulo que escreveu o Evangelho de Mateus, ele não escreveu com a intenção de interromper a fala. Só que quando a Bíblia foi escrita, não tinha capítulos e nem versículos. Era um livro que era escrito por completo, aquele texto enorme. Nem esses títulos que nós encontramos tinha na verdade. Esses capítulos e versículos foram ideias de um monge que lá num determinado século, enquanto compilava, achou que seria melhor dividir em capítulos e versículos. Então toda a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, e depois alguém achou que seria mais fácil de encontrar as passagens colocando títulos nos textos. Títulos que seriam breves resumos do assunto de que trata aquele texto. Portanto, que o título não faz parte da escritura original e os números também não. Mas eles estão ali para facilitar a forma de encontrar determinada passagem, e ficou muito mais fácil mesmo. Mas a revelação que começou aqui no capítulo 16 continua no capítulo 17. Nós vamos falar mais sobre isso depois. O que importa agora é observar o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, no versículo 1 até o 7, onde a revelação está completa, sem nenhuma interrupção. Observem. Dizia-lhes também: na verdade lhes digo que, dos que aqui estão, há alguns que não provarão a morte sem que vejam chegar o reino de Deus com poder.
6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a um alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas roupas tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro na terra poderia branqueá-las. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia porque estavam assombrados. Então desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Aqui a revelação está completa, não houve interrupção. O que acontece em Mateus é que o sermão às vezes é intercalado com outros assuntos, mas ele sempre volta no mesmo assunto, o reino de Deus que tem que ser revelado. Em Mateus capítulo 16, versículos 21, está escrito: Desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Lá no versículo 21, Jesus começa a revelar as coisas que vão acontecer, porque até então ele só pregava, até então ele só ensinava como deveria se comportar os seus seguidores, como deveriam agir. Mas então ele passou da doutrina à revelação. E aqui no versículo 21 ele começa revelando que ele precisa ir até Jerusalém e que ele precisa sofrer nas mãos dos anciãos, das autoridades do povo naquele momento, e depois ele teria que ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Lá no versículo 27, 28, então ele começa a falar a respeito do reino. Esse reino de Deus teria que ser implantado. Jesus estava entrando num mundo coberto de trevas. As trevas do pecado, da ignorância, da mentira, do engano, o reinado de terror de Satanás desde que Adão caiu. E Jesus vinha para desfazer as obras do diabo. E essas obras significavam implantar o reino de Deus na terra. O reino de Deus hoje foi implantado na terra. Os crentes, a igreja do Senhor é o reino de Deus na terra. E através da igreja, ele reina absoluto, porque em nome de Jesus os demônios saem, em nome de Jesus as enfermidades saem, em nome de Jesus as vidas são transformadas, em nome de Jesus as pessoas ficam libertas, em nome de Jesus há perdão e há salvação. O reino de Deus foi implantado, não o reino milenar, não o reinado eterno do Senhor, mas o reino de Deus de uma forma que ele está desfazendo as obras de Satanás. Então no capítulo 17 de Mateus, do versículo em diante, nós encontramos a continuação. 6 dias depois, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiser, faremos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho alegria, escutem-no. Então a gente percebe que no capítulo 17 há uma continuação do assunto que estava sendo tratado no final do capítulo 16. E é esse o reino, esse é o reino que nós podemos esperar. O que nós podemos observar? Vamos observar uma coisa. O reino de Deus, ele foi implantado através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse reino, ele começou a ser demonstrado, a ser revelado
lá em cima daquele monte, lá onde o evangelista diz assim: 6 dias depois, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Lá em cima daquele monte, ele se transfigurou. Ele precisava mostrar a glória dele para que os discípulos crescem nele, para que os discípulos soubessem com quem estavam lidando, para que eles esperassem a ressurreição depois da morte dele, que ele voltasse do túmulo e que ele desse toda a assistência que a igreja ia precisar para continuar implantando o reinado de Deus na terra, para ir desfazendo as obras de Satanás. Então Jesus levou aqueles 3 ali, e ali ele revelou a glória dele. Ficou o rosto brilhante, as vestes brilhantes, parecia que era luz, e Pedro ficou até meio fora do ar, ficou meio desorientado, de tal forma que falou: Senhor, nós vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. E eles viram distintamente Moisés e Elias falando com o Senhor a respeito das coisas que aconteceriam com ele, que ele deveria morrer, que ele deveria ressuscitar e que ele seria a causa de redenção de toda a humanidade, dos que se arrependessem. Então tudo isso tem uma importância muito grande. Vamos abrir um parênteses aqui rapidamente para falar a respeito do assunto que nós mencionamos no vídeo passado, o assunto que fala a respeito daqueles que dormem no Senhor. Moisés e Elias estavam ali muito vivos, muito conscientes, para alguém dizer que eles estavam dormindo no Senhor, não é? Ah, mas o que é isso? Quem morre não volta mais. Jesus pode chamar quem ele quiser, ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo. Nós não podemos, nós não temos essa autorização e nem temos esse poder, mas ele tem esse poder. Ele tem. Ah, mas por que você não pode chamar? Tanta gente vai no centro e chama, vai, mas se você ler o livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai perceber que lá está escrito assim, que a cada 100 manifestações de espíritos, 99 podem ser fraudulentas, ou seja, são falsos espíritos. Não é quem você está chamando. Ele disse 99, isso Allan Kardec. Mas na verdade, nós sabemos que é 100%, porque quem morre não volta mais, a não ser que o Senhor o chame de volta. E o Senhor não vai fazer isso. Ele fez isso naquele dia para mostrar a glória dele para aqueles discípulos, para que eles dessem testemunho. E olha que grande testemunho deram, não é? Continuando aqui então, o que nós podemos analisar? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 em diante, João, já velhinho, com mais ou menos 100 anos de idade, tem uma visão. Ele vê Jesus na ilha de Patmos. E ele diz assim, no versículo 12: Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então essa visão que ele teve de Jesus já mostra para ele como Jesus é hoje, como Jesus era antes de vir ao mundo, como Jesus é hoje, como Filho de Deus, não é? Porque ele se acostumou a ver um galileu simples, humilde, que andava no meio do pessoal, sorria para todo mundo, transmitia amor, e era apenas um homem bom fazendo bem. Mas agora ele via ali o Filho de Deus com toda a sua glória, com toda a sua majestade, como ele é hoje, reinando eternamente. Depois nós temos também no capítulo 19, versículos 11 até o 16, dizendo assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus.
E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o apóstolo João passava a ver agora Jesus como ele é hoje. Dessa forma nós podemos compreender que agora João tinha uma visão mais nítida do reino de Deus. Porque muitas vezes, isso acontece com quase todo mundo, nós andamos por vista e não por fé. Mas a Bíblia diz que nós deveríamos andar por fé e não por vista. Nós acreditamos no que nós vimos, mas nós precisamos ver as coisas como elas são realmente, não como nós vemos. O que nós vemos é uma ilusão, um engano. Tanto é que a beleza e a juventude é uma questão de tempo, logo se acaba. Ninguém fica bonito para sempre, ninguém fica jovem para sempre. Ninguém detém em seu corpo essa vida para sempre. Um dia nós vamos morrer. Tudo que tem aqui é ilusão. Os carros mais bonitos vão virar sucata. Os móveis mais bonitos vão virar quinquilharia, vão virar porcaria. Tudo que existe hoje, roupa nova hoje, vai ser trapo amanhã. Então nós precisamos aprender a olhar para as coisas como elas realmente são. E olhar para Jesus como ele realmente é. Muitas pessoas pintam Jesus com uma barba comprida, olhos claros, com as mãos estendidas, pensando que Jesus é uma coisa morta, que não tem vida. Mas vamos pensar em Jesus diferente. Pensa em Jesus como um sol, e ainda é pequeno. Pensa em Jesus como um grande meteoro, ainda é muito pequeno. Ele é muito mais do que isso, infinitamente maior do que isso. Mas o reino de Deus está aqui, está na minha mão, está na sua mão. Quando nós pregamos a palavra de Deus, a paz de Deus que você sente no seu coração é transmitida através desse reino que nós estamos administrando. Paulo diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E nós estamos aqui como agentes de Deus para implantar o reino de Deus a cada nova alma que se rende aos pés do Senhor. Uma criação, é uma construção desse reino, é uma nova pedra que nós colocamos na edificação desse reino de Deus. E nós estamos sendo cooperadores de Deus para implantar o reino de Deus na terra. Quando você fala do amor de Deus, da salvação, do perdão de Jesus e tantas outras coisas, é isso que acontece. Olha, a realidade é que a visão que eles tiveram em cima daquele monte foi tão forte, tão impressionante. O apóstolo Pedro, um dos visionários, ele deixou registrado em uma de suas cartas, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16 até o 18, ele confirma: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Quando ele diz, nós mesmos vimos a sua majestade. A majestade é a majestade de um rei. Se existe um rei, existe um reino. Então esse reino ele estava sendo implantado, ele estava sendo inaugurado na terra. E quando Jesus voltou para o céu, Jesus disse para os apóstolos: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês serão minhas testemunhas e vão pregar em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. E é isso que nós estamos fazendo. O reino de Deus está sendo implantado. Então não é aquele reino do qual nós vamos desfrutar. Não é aquele reino milenar dos 1000 anos de paz de Jesus em Jerusalém. Também não é aquele reino eterno no qual nós vamos viver eternamente na presença do Senhor com os planos que Ele elaborou para todos nós. Não, é o reino da salvação, é uma invasão no reino de Satanás, é uma forma de destronar Satanás dos reinos deste mundo, como diz lá em Apocalipse, já no finalzinho do livro: os reinos deste mundo passaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Espero ter respondido a pergunta, minha irmã Luciana. Que Deus abençoe você,
que toda dúvida seja dissipada, e se restar alguma coisa, ore, irmã, porque a verdade, ela sempre prevalecerá. A verdade sempre vai prevalecer. Algum inimigo talvez não queira que a gente saiba a verdade, mas o Senhor revela, o Senhor quer que nós saibamos toda a verdade. Então, às vezes, alguma dúvida, alguma coisa. Outro dia ainda encontrei um irmão que se desviou há muito tempo, não acredita mais na Bíblia, não acredita em Jesus, e para ele tudo é lenda, a papel aceita qualquer coisa, e ele disse para mim: eu não acredito em mais nada disso, eu quero que você prova para mim que a Bíblia é verdadeira, porque cada religião tem o seu livro. Eu disse para ele: olha, eu não preciso provar nada para você, olha para os judeus, eles são a prova viva de que Deus existe, e de que o Deus deles é o verdadeiro, e de que a Bíblia é a verdade. Ele disse: como? Eu falei: olha, na década de 60 houve a Guerra dos 6 Dias, quando cerca de 500 judeus lutaram contra 7 nações árabes e prevaleceram. Cerca de 500 judeus que não tinham nenhum preparo militar, nenhum preparo bélico, e enfrentaram 7 nações árabes, e eles tiveram vitória. Se isso for acaso, me explique como aconteceu, porque para mim é obra da mão de Deus. Foi o livramento de Deus na vida deles, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos foi transmitida através dos judeus, ela terá o seu cumprimento. Deus tem planos para eles e eles não vão ser destruídos, porque Deus não vai permitir até que a sua palavra seja cumprida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.